E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de funções inorgânicas, né? Conteúdozinho muito importante aqui de química, né? Hoje nós vamos falar de forma mais básica, de forma mais simplista, tá? Desse conteúdo de funções inorgânicas, porque se você for ver aí na internet, você vai ver que isso aqui tem várias formas de você estudar. Por exemplo, lá a gente vai falando de nomenclatura aqui, você pode estar misturando aí os conceitos de número de oxidação por aqui no meio, mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje nós vamos falar só de funções inorgânicas e de forma bem simples para você lembrar, tá? Então, antes de mais nada, quais são as funções inorgânicas, né? São os ácidos, opa, são os ácidos, são as bases, são as bases, são os óxidos, são os óxidos e são os sais, não é isso? Então nós temos essas quatro funções inorgânicas principais, tá? Quatro funções inorgânicas. E aí, pessoal, falando aqui de funções inorgânicas, nós vamos ter, como, claro, dessas três aqui, dessas quatro, as duas principais são os ácidos e as bases, né? Ácido é aquela substância que tem pH menor do que 7 e base é aquela substância que tem pH maior do que 7. E aí, por que essas duas são as principais? Porque, por exemplo, os sais derivam de um ácido e de uma base, né? O sal ele deriva de uma reação que acontece entre ácidos e bases. Então, por isso que a gente diz que essas duas aí, eita, que essas duas aí, os ácidos e as bases são as duas substâncias principais. E aí falando um pouco aqui de ácido e bases, né? Característica de um ácido e base, como eu falei aí, o ácido tem um pH menor do que 7, a base tem um pH maior do que 7. Mas, pessoal, nem sempre foi assim, né? Antigamente o pessoal não tinha um pHmetro, né, para verificar o pH dessas coisas aí. Então, como é que a gente começou a definir o que é um ácido? Como é que a gente começou a definir o que é uma base? Antigamente a gente identificava um dos dois, né? Por exemplo, a gente identificava o que era um ácido e o que não era ácido era base, né? A gente fazia isso antigamente. A gente não, quem estava lá na época, muitos anos atrás, né? Outra coisa que fazia com que a gente identificasse um ácido e uma base, pessoal, era a questão das propriedades organolépticas, tá? Quem lembra aí de propriedades organolépticas, né? Então, assim, quando você começa a estudar química, você vê a questão das propriedades organolépticas, né? Então, ó, as propriedades organolépticas, lembra aí comigo. Nós temos o sabor, como propriedade organoléptica. Nós temos a cor, nós temos o cheiro, o odor, não é isso? Então, ó, antigamente, pessoal, o preço era utilizada a questão principalmente do sabor para identificar se uma substância era ácida ou não, né? Através do sabor você identificava, ó, se uma substância fosse azeda, se um alimento, por exemplo, você comesse um alimento e ele tivesse um sabor azedo, daí você dizia que aquele alimento era ácido, né? Por exemplo, um limão. O limão você come, ele é azedo, né? Então você dizia que ele é ácido através da propriedade organolética de sabor. E a base? Se o alimento tivesse o sabor adstringente, adstringente, que é esse adstringente, pessoal? É aquele quando você come e dá aquela contraída na mucosa da sua boca, né? Então, adstringente seria um alimento de caráter básico, não é isso? Por exemplo, a banana. Para melhor exemplificar aqui o que é adstringente, né? Você come uma banana que ainda não está boa, né? Uma banana verde. Você vai lá com uma banana verde, não dá aquela contraídazinha na boca, né? Aquela coisa
que inclusive às vezes fica soltando muita saliva, né? Porque dá aquela contração na mucosa, né? Então, a astringente seria isso. Então, antigamente a gente utilizava a propriedade organolética para saber se a substância era ácida ou básica, né? Hoje não, hoje a gente tem pHmetro, a gente tem tecnologia que você coloca, né, na solução da substância e ela diz se a substância tem um pH menor que 7 ou maior do que 7. E aí, através do pH, você consegue identificar se a substância é ácida ou básica, não é isso? Tá? Então, aí a gente vai falar aqui sobre algumas definições, né? Ó, vamos falar aqui da definição de ácido segundo Arrhenius. Arrhenius, ácido e base segundo Arrhenius. Arrhenius. O que o Arrhenius falou sobre os ácidos, tá, pessoal? Sobre os ácidos. Sobre os ácidos, o Arrhenius disse que toda substância que entrar em contato com a água e liberar íon H+, seria um ácido. Então, por exemplo, ó, HCl. Se o HCl entrar em um meio que tem água, o que vai acontecer? Ele vai interagir com a água de tal forma que ele vai liberar, ó, íons H+. E isso aqui, segundo Arrhenius, é o que identifica um ácido. É o fato de que um ácido, quando entra em contato com água, libera esse íon H+. Que, na verdade, pessoal, esse íon H+ aqui é o nosso H3O+, né? Alguns livros podem trazer, então não se assuste, é o nosso H3O+, o H+, né? Ok? Então, ó, segundo Arrhenius, ácido é uma substância que quando entra em contato com a água vai liberar esse íon aí, o íon H+. Você pode identificar ácido também de outras formas, ó. Começa com hidrogênio, percebe, ó? O ácido aqui começa com hidrogênio, mas tem que tomar cuidado, porque nem toda substância que começa com hidrogênio é ácida, né? Por exemplo, nós temos aqui o caso da água, ó, H2O. Perceba que a água, ela começa com hidrogênio, né? Ó, ela começa com hidrogênio, mas ela não é ácida, tá? Não é uma substância ácida, é uma substância neutra, tá? Outra coisinha que pode fazer você lembrar o que é um ácido é que o hidrogênio, ó, vai estar ligado com um grupo não metálico, ou seja, vai estar ligado a elementos ametais. Então, por exemplo, o cloro aqui é um halogênio da família 7A, grupo 17. Então, o hidrogênio ligado a um não metal é outra coisa que você pode lembrar aqui do que é ácido. De novo, tem que tomar cuidado com a água. Por quê? Porque o oxigênio também é um metal, mas a água não é um ácido, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Outra coisinha que pode fazer você lembrar o que é um ácido é que a interação que acontece entre os átomos é do tipo covalente. Ou seja, ó, a ligação que acontece entre os átomos aí é uma ligação covalente, tá? Há um compartilhamento de elétrons. Diferentemente das bases, né? Que ocorre nas bases uma ligação iônica e tem metal. Já a gente fala sobre isso daí, ok? Beleza, pessoal. Então, ácido de Arrhenius é isso, ó. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. O HBr, né, ó. HBr, quando entra em contato com água, o que acontece com o HBr? Quando entra em contato com água? Ele libera o íon H+, não é isso? Aquoso, mais o íon Br-, tá? Então, novamente, ó, você percebe que o Arrhenius encontrou uma coisa em comum entre os ácidos. Os ácidos liberam esse íon H+, né, ó? Percebe? O ácido clorídrico, HCl, ó, libera H+, tá? O HBr, ó, também, quando entra em contato com água, libera o mesmo íon,
H+. Então ele encontrou aí uma coisa em comum, tá? Olha só, exemplo, mais um exemplozinho aqui, ó, um ácido muito conhecido, que é o nosso H2SO4, né? Ó, H2SO4, quando entra em contato com água, o que acontece com ele? Ele vai liberar ó, 2H+, e aqui tá um pouquinho de diferença, que aí você não precisa se assustar, mais SO4, 2 menos, também acusa. Ó, o que acontece aqui com H+, ó? Com H2SO4, ele também é um ácido, perceba, ele começa com hidrogênio, Tá ligado a um grupo que não tem elemento metálico? Exatamente. Nem o enxofre, nem o oxigênio é metálico. Beleza. Os átomos aqui formam ligação covalente? Sim, formam ligação covalente. Então é um ácido. E é um ácido principalmente, ó, porque liberou quem, ó? Quando entrou em contato com a água? O H+. Só que aí você viu um detalhe, né? Professor, ele não liberou só H+. Ele liberou 2H+. Por que ele liberou 2H+, professor? Porque se você olhar aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios. Opa. Será que eu vou perder tudo? Caramba. Ver o que aconteceu aqui. Desfazer. Aquoso. Já eu passo pro outro lado. Caramba. Cidadão, dá para continuar a explicação aqui, tá? Dá para continuar aqui que eu não sei o que eu mexi. Ó, mas por que o H2SO4... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar isso e vou montar o H2SO4 de novo, tá? Ó. Ah, pronto, foi. H2SO4. Por que o H2SO4, pessoal, liberou 2H+, como eu estava dizendo a vocês? Porque ele tem, ó, 2 hidrogênios que a gente chama de hidrogênios ionizáveis, né? Então, como ele tem 2 hidrogênios, ó, ele liberou 2H+. E observe que lá nos outros, ó, era só um, né, ó? Um H+, não é isso? Por que era só um? Porque aqui eu também só tenho um, né, ó? Só tenho um, tá? Assim como a partícula aqui em cima, ó, dos ametais, era só menos. E aqui observe que nós temos SO4, 2 menos, ó. Por que é 2 menos? Porque são 2H+. São duas cargas positivas, vou precisar de duas cargas negativas para fazer um equilíbrio, digamos assim, entre essas cargas, tá? Então, ó, isso aqui definição básica do que é um ácido segundo Arrhenius. E aí eu vou apagar aqui para quê? Para a gente falar de nomenclatura, tá? Ó, para falar de nomenclatura de ácido, primeiro a gente tem que falar de dois grupos. Quais são esses dois grupos? São os grupos dos hidrácidos e os grupos dos ácidos oxigenados. Ácidos oxigenados. Antes da gente falar de nomenclatura, a gente tem que saber esses dois grupos aí, né? Ácidos hidrácidos e ácidos oxigenados, tá? O que é um ácido hidrácido, pessoal? Ácido hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Então, por exemplo, ó, HCl, HBr, nenhum desses aqui tem oxigênio, ó. HCN, né? HI, né? Que mais? HF, H2S, tá? H2S. Nenhum desses ácidos aí, ó, tem na sua estrutura o elemento oxigênio. Então, ó, detalhe aqui dos ácidos hidrácidos é que esses ácidos não possuem oxigênio, né? Na sua estrutura, tá?
não possuem oxigênio na sua estrutura. Então, o ácido hidrácido é um ácido que não possui oxigênio na sua estrutura. E, obviamente, você já deve ter percebido aqui que um ácido oxigenado vai ser o ácido que possui oxigênio na sua estrutura. Não é isso? E aí, ó, os ácidos oxigenados, pessoal, tem uma regrinha para você lembrar deles, tá? Ó, a frasezinha, ó, Bill Clinton não pode ser clonado, não é isso? Bill Clinton não pode ser clonado. Como é um ácido, ele começa com hidrogênio, tá? Ó, então, como ele é um ácido, ele tem que começar com o elemento hidrogênio. Então, você vai e coloca hidrogênio na frente de todo mundo. Como é um ácido oxigenado, ele tem que terminar com oxigênio, tá? Oxigênio. E aí você vai para os números, ó. No oxigênio você coloca 3, 3, 3, 4, 4, 3, tá? 3, 3, 3, 4, 4, 3. E no hidrogênio você coloca, ó, 3, 2, 1, 3, 2, 1, tá? Depois eu vou repetir essa tabelinha aqui de novo para vocês quando a gente estiver falando de nomenclatura de ácidos e oxigenados, tá? Então, ó, falando então, vou apagar a parte de baixo dos ácidos oxigenados já, a gente faz essa tabelinha de novo, se vocês lembrar. Como é que é a regra aqui de nomenclatura? Tá? Nomenclatura de hidrácidos, no caso, né? Ó. Nomenclatura. A nomenclatura, ela segue o seguinte padrão. Você coloca lá ácido, mais o radical do elemento, mais a terminação hídrico. Mas isso aqui para os ácidos hidrácidos, tá? Para os ácidos hidrácidos. Já já a gente fala daqueles ácidos oxigenados ali. Para os ácidos hidrácidos, você utiliza essa nomenclatura, ó. Ácido mais o radical do elemento mais a terminação hídrico. Então, por exemplo, ó, caso 1, HCl, eita, estrela feia, né? HCl, não, fazer estrela não, fazer um pontinho aqui. HCl. Ó, como é que é o nome do HCl? Ácido. O radical do elemento, aqui nós estamos com o elemento cloro. Então, cloro. E a terminação hídrico, né? Ó. Então, esse aqui é o elemento, é a substância ácido clorídrico, tá? HCl é o ácido clorídrico. Ó, outro exemplo. HBr. Mesma regra, né? Ó, mesma regra. Ácido, radical do elemento, que no caso é o bromo, e a terminação hídrico, né? Então fica ácido bromídrico, tá? Mais um exemplo, bora pegar aqui o HCN, que eu acho interessante, o do HCN aqui, que não é um elemento, né? Um grupozinho CN. Olha como é que fica o nome do HCN. Fica o ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Beleza? Ácido cianídrico. Outro que eu acho muito interessante, pessoal, que entra até numa certa exceção da regra, né? É o caso do ácido feito de enxofre, tá? Por que é exceção? Que é o caso do H2S. O nome do H2S. Por que ele é exceção? Porque, pessoal, na química, aqui no Brasil, né, a gente chama o elemento S de enxofre, não é isso? A gente chama o S de enxofre, o H2S. Aí, como é que ficaria o nome dele? É um pouco de exceção, porque aqui, ó, o nome dele vai ficar ácido. Eita, deixa eu
aumentar um pouquinho aqui o tamanho, ficou meio pequeno, não é? H2S. H2S. Olha como é que vai ficar o nome dele, ó. Vou colocar aqui só AC, ácido, abreviando, tá? Sulfídrico. O enxofre, pessoal, o enxofre, quando a gente vai dar nome dele, a gente não usa o radical da palavra enxofre, né? A gente sempre muda esse radical, né? Para não ficar aqui ácido enxofídrico, né? Não é um nome, né? Então a gente usa aqui o ácido sulfídrico, beleza? Então essa aqui é a nomenclatura dos hidrácidos, beleza? Que é a parte menos trabalhosa quando a gente fala de ácidos, tá? Porque agora ó, nós vamos voltar, como eu falei para vocês, que eu ia desenhar a tabelinha de novo, para os ácidos oxigenados. Ó, vamos voltar para os ácidos oxigenados, para a gente ver como é que dá nome àquelas substâncias. Bora lá? Ó, ácidos oxigenados. Primeiro, eu gosto de utilizar esse termo ácidos oxigenados, mas alguns livros podem trazer para você oxigenados. Pode trazer para você o termo oxiácidos. Eu particularmente não gosto desse termo aqui, oxiácido, tá? Porque dá a impressão que é um óxido, ó, que é um óxido que é ácido, né, ó. Tá? Então eu particularmente eu não gosto muito desse termo oxiácido aqui não. Eu gosto mais de ácido oxigenado para a gente não confundir esses termos aí com os nossos óxidos, beleza? Então, ó, ácido oxigenado. Vamos para a tabelinha, ó. Tabelinha de novo. Frasezinha para você lembrar. Bill Clinton não pode ser clonado. Bill Clinton não pode ser clonado. Como é um ácido, começa com hidrogênio, não é isso? Ó? Então você bota hidrogênio na frente de todo mundo. Você bota aí hidrogênio na frente de todo mundo. Como é oxigenado, bota oxigênio aqui atrás de todo mundo. Ok? Oxigenado, bota oxigênio aqui na frente, atrás de todo mundo. E os números, ó. No oxigênio, 3, 3, 3, 4, 4, 3, beleza? 3, 3, 3, 4, 4, 3. E no hidrogênio, você bota, ó, 3, 2, 1. E no caso aqui, quando é 1, não precisa botar, tá? 3, 2, 1, 3, 2, 1. O 1 não precisa botar, tá bom, pessoal? Então, ó, fica assim, 3, 2, 1, 3, 2, 1 ou 3, 2H, 3, 2H. Então, H3BO, H3BO3, H2CO3, HNO3, H3PO4, H2SO4, HClO3 são os ácidos oxigenados, tá? E aí, qual é a regra de nomenclatura desses ácidos? Ó, você bota o nome ácido mais o radical do elemento químico principal desse ácido, mais a terminação ico. Esse aqui, pessoal, são chamados de ácidos padrão, tá? Esses são os padrão porque vai acontecer algumas variações desses ácidos. Então, por exemplo, ó, como que seria aqui o nome do H3BO4, H3BO3? Seria ácido mais o radical do elemento, que aqui no caso é o boro, e a terminação ico. Não é ácido boríco, fica ácido bórico aqui, ó, tá? Ácido bórico aqui para você, tá? Como que ficaria o nome desse ácido aqui, ó? Só repetindo, ácido carbônico. Ácido carbônico. O nome desse carinha aqui, como é que ficaria, ó? Repete, ácido nítrico, nitrogênio, terminação ico. Esse cara aqui, o P é o fósforo, né? Então, o ácido
fosfórico, tá? O enxofre, como eu falei, a gente não usa o radical do enxofre, a gente usa assim, sulfúrico. Lá era sulfídrico, aqui é sulfúrico, né? Então você usa esse radicalzinho aí, tá? E aqui é o cloro, fica ácido clórico. Beleza? Então, esse aqui é a nomenclatura dos ácidos oxigenados. Terminou? Não terminou, pessoal. Por quê? Algumas coisinhas podem acontecer aqui com esses ácidos. Ó. Deixa eu apagar aqui o nome deles. O que pode acontecer aqui? Esses ácidos aqui, vou pegar aqui o caso do cloro, tá? Vou tomar como exemplo aqui o cloro. Opa! Esses ácidos aqui, eles podem ganhar um oxigênio. Então, ó, eles podem ganhar mais um oxigênio. E é aqui onde entra, que eu falei para vocês, que nessa aula a gente vai discutir de forma mais básica a nomenclatura. Porque aqui a gente não vai falar do NOx do cloro. A gente vai falar do tanto de oxigênio que ele está ganhando ou perdendo, né? Que essa substância está ganhando ou perdendo. O cloro não está ganhando oxigênio. A substância está ganhando, não é isso? Então, ó, qualquer uma dessas aqui pode acontecer de ganhar um oxigênio. E aí, como é que fica quando essa substância ganha oxigênio? No caso do HClO3, ele pode virar o HClO4. E aí, ó, o nome dele, que era ácido clórico, fica como? Fica ácido. Como ele ganhou um, você adiciona esse per, ó. Você adiciona esse per na frente dele, ó. Fica perclórico, tá? Então o ácido pode ganhar um oxigênio, ficando com um oxigênio a mais, né? E muda a sua nomenclatura. Ácido clórico fica ácido perclórico. Beleza? Fica ácido perclórico, tá? Ácido perclórico. Isso aí pode acontecer, pessoal, com qualquer um desses aí, tá? Por exemplo, ó, o caso aqui do HNO3 pode virar o quê? Pode virar o HNO4 ganhando oxigênio. E aí o nome dele, que era ácido nítrico, fica ácido pernítrico, né? Pernítrico. Beleza? Ok? Fica ácido pernítrico. Beleza. Então eles podem ganhar o oxigênio. Mas eles também, pessoal, quem ganha também perde. Eles podem perder um oxigênio. Novamente, a gente não está falando aqui de números de oxidação, só estamos dando exemplos de casos que eles podem ganhar oxigênio ou perder oxigênio, e isso aqui pode acontecer com qualquer um deles, tá? Então, por exemplo, ó, bora pegar novamente o ácido clórico. O ácido clórico pode virar quem? Pode perder um oxigênio, ele era HClO3, ele pode virar HClO2. Pronto, perdeu um oxigênio. E aí, quando ele perde um oxigênio, o que muda? Muda a parte final do nome dele. Ó. Ele era ácido clórico. Quando ele perde um, ele vira ácido cloroso. Tá? Ácido cloroso. Perceba que o que mudou aqui, ó, foi a terminação final. Terminação final, né? Foi a terminação do nome, né? Então, ácido clórico passou a ser cloroso porque perdeu um oxigênio. Tá? E aí eu vou botar lá do outro lado, porque ele também pode fazer o quê? Ó? Perder 2 oxigênios. Ele pode aparecer com 2 oxigênios menos do que está lá no ácido padrão. Então o HClO3 pode aparecer como HClO. E aí o nome dele, ó, como é que vai ser? Vai ser ácido. A gente coloca um hipo na frente e o nome cloroso. Ácido hipocloroso. Então, olha só. Perceba. No ácido padrão, ele é o ácido clórico.
não é isso? No ácido padrão, ele é o ácido clórico. Quando ele perde um oxigênio, ó, no ácido padrão, opa, mudar de cor. No ácido padrão, ele é o ácido clórico. Quando ele ganha um oxigênio, ele é o ácido perclórico, tá? Ele é o ácido perclórico. Quando ele perde um oxigênio, ele é o ácido cloroso. E quando ele perde 2 oxigênios, ele é o ácido hipocloroso. Hipocloroso. Então, pode acontecer essas variações com os ácidos oxigenados. Eles podem ter um oxigênio a mais, um oxigênio a menos, tá? Eles podem ter 2 oxigênios a menos, e aí vai variando conforme nós temos a variação de oxigênio, vai variando também a sua nomenclatura. E isso pode acontecer com qualquer um deles. Por exemplo, o ácido sulfúrico pode virar o ácido hipossulfuroso, o ácido sulfuroso, né, perdendo oxigênio, o ácido persulfúrico, né? Isso pode acontecer com qualquer um deles, né? O ácido bórico pode virar o ácido perbórico, o ácido boroso, o ácido hipoboroso. O ácido fosfórico pode virar o ácido perfosfórico, o ácido hipofosforoso, o ácido fosforoso, né? Então, pode ter essas variações de nomenclatura nos ácidos oxigenados. Beleza? Meia hora de aula, essa aula vai ficar bem grandinha, né? Porque agora nós vamos falar da definição de quem? Já falamos de ácidos, agora nós vamos falar da definição de bases, né? Definição de bases. Então, nosso segundo ponto da aula é falar do que são as bases segundo a Arrhenius. As bases são mais fáceis, tá, pessoal? As bases aqui são substâncias, como por exemplo aqui, ó, NaOH, que segundo a Arrhenius, quando ela entra em contato com água, ela vai liberar o íon, ó, H2O. Quando ela entra em contato com água, ela vai liberar esse íon aqui, ó, OH-, tá? OH-, aquoso. Mas a outra parte, como aquele lá é negativo, esse daqui vem positivo. Eu botei nesse primeiro momento o OH- na frente para você saber logo que a base é esse grupo, é identificado por esse grupo OH, ó, tá vendo? Ó? Você vê um OHzinho, você sabe que é uma base. Depende, se for uma substância orgânica, você tem que tomar cuidado do que é esse OH. Se é um álcool, né? Se é, enfim. Tá? Mas aqui na química inorgânica, a gente diz que esse OHzinho é um indicativo de que nós temos aí uma base, ou seja, uma substância maior, com pH maior do que 7. E aí a base é isso, ó, entrou em contato com a água, libera o íon OH-. E aí você perceba, ó, que a base, ela tem um metal. O sódio é um metal alcalino, né? É um metal alcalino. Aqui é uma diferençazinha da base para o ácido. O ácido era feito de hidrogênio com um ametal. A base aqui vai ser feita do grupo H junto com o metal. Ó, outro exemplo, ó. O BeOH2. BeOH2. Quando entra em contato com a água, aí perceba, ó. Perceba. Como são, a mesma situação lá dos ácidos, tá? Como são dois grupos OH, ele vai liberar quantos OH-? Ele vai liberar 2 OH-. Ó. Então, ele vai liberar, ó, 2 OH- aquoso. E é a mesma situação dos ácidos. A outra parte lá, que é o berílio, vai ficar com a carga 2+, que na verdade é o NOx do berílio. Aqui nas bases, a gente fala bem mais de NOx do que nos ácidos, tá? A gente fala bem mais de NOx do que nos ácidos. Mas se você não sabe NOx, essa é a aula para você estudar ácido, base, óxido de sal, sem saber NOx, né? Que aqui eu não estou falando nada, né? Só citei aqui, mas você pode saber que o berílio fica com essa carga 2+,
só porque esse carinha liberou 2 OH-. Como são 2 partículas negativas, preciso de 2 cargas positivas. E aí, novamente, o berílio é um metal alcalino terroso, né? No caso aqui é um metal da família 2A, tá? Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. E aí, como é que fica a questão da nomenclatura desses ácidos? Aí a gente já vai logo para a nomenclatura, que quer dizer, dessas bases. Que nomenclatura, que as bases não tem muito, né? Assim, muitas especificidades para a gente falar. Então, ó, nomenclatura, a regra é simples. Sempre você começa, ó, com hidróxido de e o nome do elemento aqui no final, tá? E o nome do elemento aqui no final. Então, ó, vou apagar aqui essa parte, hidróxido de e essa parte aqui de cima, para a gente dar nome às substâncias, tá? Então, ó, vou botar aqui algumas bases que mais caem, né? Ó, vamos botar aqui, ó, BeOH2, que é um que cai bastante. BeOH2, como é que fica a nomenclatura dele? Fica hidróxido porque nós temos aqui a hidroxila, né? O OH-, né? O grupo hidroxila. Hidróxido de berílio, Be, né? O berílio. Então o nome dele é hidróxido de berílio, tá? Bora lá. Outro aqui, o próprio NaOH, que é a chamada soda cáustica, né? Aqui o NaOH, ele é comercializado na forma de com o nome de soda cáustica, mas aqui quimicamente a gente vai chamar ele de quê? De hidróxido de o nome do elemento, ali o Na é o sódio, né? Hidróxido de sódio. Ó, outro aqui, o KOH, também aparece bastante, né? KOH é o hidróxido de sódio, tá? É o hidróxido de sódio. E aí, pessoal, esses próximos exemplos aqui que eu vou dar para vocês, eu poderia falar de inox, mas nessa aula específica eu não vou falar de inox, tá? Principalmente porque inox é uma coisa que você vê lá no ensino médio, e aí essa aula é mais proposta para quem ainda não chegou nessa parte, né? Então, olha só, o ferro também forma hidróxido. Nós temos o FeOH2 e o FeOH3. Ou seja, nós temos dois hidróxidos feitos do mesmo elemento. E aí aqui, pessoal, é a coisa que eu vou falar um pouquinho de inox para vocês, mas ao mesmo tempo sem falar. Lembra quando você estudou tabela periódica, nós tínhamos os chamados elementos metais de transição, né? Esses metais de transição, pessoal, eles podem variar o número de oxidação deles. Ou seja, em uma hora eles podem estar perdendo ou ganhando uma certa quantidade de elétrons, e em outra determinada hora eles podem estar ganhando ou perdendo uma outra quantidade de elétrons. No caso do ferro aqui é perdendo, né? O metal ele está perdendo aqui. Perdendo, ganhando não. Tira a parte do perdendo ou ganhando. Eles podem estar perdendo uma certa quantidade de metal, perde elétron. Metal perde elétron. Então, os metais de transição, ora eles podem estar perdendo uma quantidade de elétron, ora eles podem estar perdendo uma outra quantidade de elétron. Que no caso aqui nós vamos dar o exemplo do ferro. O ferro, quando ele está no FeOH2, ele está perdendo uma certa quantidade de elétrons, né? Ele está doando uma certa quantidade de elétrons para esse grupo H. Quando ele está no FeOH3, ele já está doando uma outra quantidade de elétrons para esse grupo H, tá? Que é o que a gente vai estudar aqui. E isso acontece principalmente nos metais que têm inox variável, tá? E o ferro é um deles. Outro também que acontece isso é o cobre, né? O cobre também acontece isso aqui para vocês, que eu vou mostrar como que acontece no cobre. E aí você pode dar nome de duas formas, né? Com aquele elemento que tem, aquela substância que está com um NOx maior ou NOx menor. Só que nesse caso aqui eu vou dizer para você o quê? A quantidade de hidrogênio menor, tá vendo? Ó, é no FeOH2. Percebe?
FeOH2 tem a quantidade de hidrogênio menor. Essa quantidade de hidrogênio menor você chama hidróxido ferroso, tá? Hidróxido ferroso. Quando tem uma quantidade menor de oxigênio, não, de grupo hidroxila, né? Ó, 2OH, você chama ele de hidróxido ferroso. Quando a quantidade é maior, ó, 3, você chama ele de hidróxido férrico. Que isso aqui basicamente é a mesma regra para quem já sabe número de oxidação. Para quem já sabe número de oxidação, é a mesma regra. Só que aqui eu não estou citando a questão do número de oxidação. Estou só dizendo aqui. Quando tiver um número menor, é ferroso. Quando tiver um número maior, é férrico. Pronto. Fica mais fácil você decorar desse jeito aí. Esses hidróxidos aqui, pessoal, também pode ser chamado de quê? Ó? De hidróxido, vou botar só aqui, id, de ferro 2. Não estranhe se aparecer isso. De ferro 2, por quê? Porque ele tem FeOH2. E pode aparecer aqui, ó, hidróxido de ferro 3. De ferro 3, por quê? Porque ele tem um 3 ali, tá? Beleza? Então, ó, pode acontecer essas variações. Pode acontecer essas variações aí de quantidade de grupo H. E aí essa variação de quantidade de grupo H acaba alterando também o nome da substância. Tá, beleza? Tranquilo, né? Beleza. Então, essa aí é a questão das bases, né? As bases é isso aqui, tá? É isso aqui. Só atençãozinha aqui para essa variação que pode acontecer. E aí nós vamos falar agora de quem? Nós vamos falar dos sais, que talvez seja a partezinha um pouquinho mais chatinha. Por quê? Porque antes de falar dos sais, pessoal, que aqui vai ser o nosso número 3, né? Sais. Nós vamos falar, antes dele, nós vamos falar de reação, ou reações, né? De neutralização, reações de neutralização. O que é uma reação de neutralização? É a reação, é a reação que dá origem a um sal, tá? É a reação que dá origem a um sal. O que acontece, pessoal? Quando você pega um ácido e você pega o ácido e mistura com a base, você vai formar uma reação que produz um sal e água. Essa aqui, pessoal, é a reação de neutralização. Quando você pega um sal, um ácido e mistura com uma base, você forma o sal mais água. É daí que saem os sais. É daí que são formados os sais, tá? É daí que são formados os sais. E já a gente fala de nomenclatura. Ó, presta atenção. Vou dar o exemplo aqui para você. Imagina o ácido clorídrico, HCl, esse carinha aqui você já sabe o nome, que nós já falamos de ácidos, né? Imagina o ácido clorídrico aquoso reagindo com a base NaOH, hidróxido de sódio, aquosa. Então você pegou essas duas substâncias, ácido mais base, e misturou. O que vai resultar nisso aqui? Isso aqui vai resultar na formação de um sal, que é o NaCl, que inicialmente vai estar aquoso, e vai dar origem também à água. Perceba, ó, a água, o estado físico da água líquida, né? Perceba, ó, você pegou um ácido, você pegou esse ácido e botou ele para ser misturado com a base. E aí você formou o quê, ó? Você formou um sal e você formou também de quebra água.
Então, a reação de neutralização é a reação que dá origem a um sal, tá? Ou seja, ácido mais base forma sal e água. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio formou o NaCl mais H2O. Mas vamos entender como é que isso aqui é formado, ó. Vamos entender como é que isso aqui é formado. Preste atenção. O HCl é um ácido. E quando o ácido entra em contato com a água, o que acontece com ele? Ele forma o íon H+, aquoso, mais o Cl- aquoso. Não é isso? E a base, ó. A base, eu vou botar aqui de azul, NaOH, quando entra em contato com a água, libera o quê? Libera o Na+, aquoso, mais o OH- aquoso. O íon H- aquoso. E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? O H+ vai se juntar com o OH- para formar a água, ó, H2O, forma água. E o Na+ vai se juntar com o Cl, ó, Na+ junto com o Cl-, como as cargas são iguais, elas não vai acontecer nada aqui, eles ficam lá, NaCl, formou, beleza? Então, isso que acontece nessa reação química aí, tá? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês um outro exemplo de reação de neutralização. Bora pegar aqui o H2 e o nome, né? Qual vai ser o nome desse sal? O NaCl. Qual vai ser o nome dele? Vai ser o cloreto de sódio. E aí eu vou dizer para você por que o nome dele vai ser o cloreto de sódio, tá? Perceba, ó, o eto aqui, ó, cloreto, é porque ele vem de um hidrácido. Percebe? Então, ó, a primeira parte do nome de um sal vem do ácido. Se o ácido for hidrácido, a terminação do sal é eto. Ó, o ácido era o clorídrico, era um ácido hidrácido, então a terminação vai ser eto, cloreto. E o resto do nome da substância, ó, o resto do nome da substância vem da base. Hidróxido de sódio, então fica cloreto de sódio, tá? NaCl, cloreto porque vem de um ácido, ó, eto vem do hídrico, né, do ácido clorídrico, cloreto de sódio é da base, tá? E aí, ó, vou apagar isso aqui para dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui, ó, o ácido sulfúrico, H2SO4, aquoso, e vamos misturar ele com quem? Com o FeOH2. Vamos ver no que vai dar isso aqui, tá? Perceba que, ó, quais são as partículas? Fazendo diretão, H2SO4, quando entra em contato com a água, libera o quê? Libera 2H+, mais SO4, 2-. Ok? É isso que acontece quando aquele ácido entra em contato com a água. E o FeOH2 vai liberar o quê? Vai liberar o Fe2+, mais 2OH-. Beleza? E aí aqui de quebra, ó, você já sabe qual é o sal que vai ser formado, né? Você já sabe qual é o sal, ó. Se você pega o metal e a parte não metal lá do ácido, ó, você formou aqui o Fe2, SO4, 2. 2+, 2-. Aí você vai perceber que essas duas cargas são iguais, né? Você vai perceber que essas duas cargas são iguais, né? São iguais. Então, quando as cargas são iguais, meio que elas, a gente diz que ela se anula, mas não é que se anula, é porque as quantidades
ficam desse jeito. Não precisa você aumentar a quantidade de ninguém ali, tá? Então, ó, vai ser, de quebra, você já sabe qual vai ser o sal formado, que é o FeSO4. E aí você sabe que você vai formar água também, tá? A parte principal já foi, que é a formação do sal, né? Agora você só precisa analisar a parte estequiométrica, né? Ó, você só precisa analisar a parte estequiométrica. Ó, eu tenho um ferro aqui, tenho um ferro aqui, tá? Eu tenho um enxofre aqui, tenho um enxofre aqui, tá? Tenho dois, quatro hidrogênios aqui. Aí vou precisar mexer, porque ali eu só tenho dois. E oxigênios, ó, eu tenho os 4 mais 2, 6. Então vamos inicialmente colocar um 2 bem aqui, para a gente analisar a estequiometria. O ferro tá ok, não mexi em nada no ferro. Enxofre tá ok, vamos analisar só o hidrogênio e o oxigênio. Ó, 4 hidrogênios, 2 mais 2, 4 hidrogênios. Balanceou o hidrogênio. 4 oxigênio mais 2, 6. 2 mais 4, 6. Balanceou, beleza? Então essa aqui é a equação balanceada da reação de neutralização do ácido sulfúrico com o hidróxido ferroso, que é o hidróxido de ferro 2. Beleza? Então é essa aí. Aí agora a questão da nomenclatura, né? FeSO4 foi o meu sal formado. Qual vai ser o nome dele aqui? O nome dele aqui vai ser o sulfato ferroso. Por que sulfato ferroso, professor? Ó, quando o ácido quando o sal vem de um ácido que termina com ico, a terminação dele fica ato, tá? Então, o ácido sulfúrico gerou o sulfato. E o resto do nome é a mesma situação, vem da base. A base é o sulfato, é o hidróxido ferroso, ou hidróxido de ferro 2. Então, o sal vai ser chamado sulfato ferroso ou sulfato de ferro 2. Beleza? Então, até agora, tranquilo. E aí, ó, eu vou só mostrar aqui para vocês a regra geral, né? Ó, a regra geral é: você analisa o ácido, ó, você analisa o ácido. Se o ácido termina em hídrico, o sal vai terminar em eto, que é o caso do cloreto lá, né? Então, ó, se o ácido termina em hídrico, você vai ter um sal terminando em eto, que é o caso do cloreto de sódio, que vem do ácido clorídrico. Se o sal termina em ico, o seu sal, se o ácido termina em ico, o seu sal vai terminar com ato, que é o caso do ácido sulfúrico, que gerou para mim o sulfato ferroso, né? Beleza? E aí ainda tem o caso do ácido que termina com oso, né? Como o ácido hipossulfuroso, isso, né? Enfim, esses ácidos aí que terminam com oso, que vai gerar para mim um sal que termina em ito. Vamos aí? Que termina em ito, tá? Que termina em ito. Beleza? Beleza, pessoal? Ó, então nós temos aí essas regrinhas aí, tá? Essas regrinhas aí. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo. É... Ó, ó, bora lá. Imagina aqui, vamos ver se eu pego um exemplo aqui.
Tá, bora lá. Imagina aqui, pessoal, o ácido. Vamos pegar até o ácido sulfúrico mesmo, para usar como exemplo aqui de um sal terminando em ito, né? Ó. O H2SO4, ele pode virar H2SO2, H2SO3, e vamos fazer aqui uma mistura dele, H2SO2, aquoso. Vamos misturar ele aqui com uma base qualquer. Vamos misturar ele com hidróxido de sódio, tá? Pegando aqui uma reação qualquer, tá? Vem na minha cabeça aqui. Aquoso, tá? H2SO4 mais NaOH aquoso vai formar o que pra gente? Ó, o ácido sulfúrico vai liberar o ácido sulfuroso, né? No caso aqui, H2SO4 hipossulfuroso. Tá, deixa eu botar só o H2SO3, tá? H2SO3, vamos tirar só um aqui. H2SO3, aquoso. Para ficar só o ácido sulfuroso, tá? Nesse primeiro momento. Então, ó, 2H+, mais SO3, 2 menos. Não é isso? Significa essa substância aí. E ali nós temos o Na+, mais OH-. Olha só, o sal que você vai formar aqui, é o Na+, SO2-. Não é isso? SO2-. E aí aqui perceba que as cargas estão diferentes. Quando as cargas estão diferentes, a gente faz a chamada regra do tombo, né? Ó, o 2 vem para cá e o 1 vem para lá. Fica Na2, SO3. Você pode até... Esqueci de botar o 3 aqui, né? Você pode até botar o 3 aqui entre parênteses, tá? Entre parênteses. Tá? Entre parênteses. Na2SO3. Esse vai ser, ó, a regra do tombo é a carga desse vira o coeficiente do metal e a carga desse vira o coeficiente do grupo ametálico, no caso, como é 1, você deixa só assim, tá? E o detalhe, pessoal, no sal sempre vem a parte positiva na frente. Sempre vem a parte positiva na frente. Então, o nosso sal formado aqui, ó, é o Na2SO3. Posso botar isso aqui entre parênteses, mais água. E de novo, você vai ter que avaliar aqui a questão da estequiometria, tá? Você vai ter que avaliar aqui a questão da estequiometria. Ó, em A2, lá só tem 1. Então já começa botando logo um 2 aqui. Já começa botando logo um 2 aqui no metal, tá? Já começa botando logo 2 aqui no metal. Fica 2 sódio aqui, 2 sódio lá. Beleza. Vamos analisar quem? Vamos analisar o enxofre. Tem um enxofre aqui, um enxofre lá. Ok? Vamos analisar o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênio aqui. Tenho 1, 2, 3, 4. Opa, então vamos botar 2 bem aqui para ficar 4 hidrogênio aqui, 4 hidrogênio lá. E aí vamos analisar o oxigênio. Tenho 2 oxigênio aqui, mais 3 fica 5. 2 mais 3 fica 5. Pronto, tá aí a equação balanceada, tá? H2SO3, ácido sulfuroso, mais hidróxido de sódio, 2 hidróxido de sódio, forma o Na2SO3 mais 2H2O. E aí, qual o nome desse sal? O sal formado foi o Na2SO3. Qual vai ser o nome? Como ele vem do ácido sulfuroso, ele vai ficar o sulfito, né? Sulfito de sódio. Sulfito de sódio. Tá? Seguindo aquela regrazinha que eu coloquei para vocês, ó. Por que que ficou ito? Porque ele veio de um ácido terminando com oso, ácido sulfuroso. Se viesse do ácido hipossulfuroso, você podia até botar hipossulfito de sódio, tá? Beleza? Então tá aqui, essa aqui é
a parte dos sais, tá, pessoal? Dos sais. Não falei de exemplos aí diversos dos sais, ok? Então, ó, vamos agora para os últimos. O último aqui me interessa coisa básica de vocês, que são os óxidos, né? São os óxidos, ou isso, os óxidos, que é o tópico 4. Óxido é aquela substância, pessoal, que termina sempre com oxigênio, ó. CaO, CO2, né? H2O2, que mais? Que mais? Enfim, nós temos vários óxidos e a principal característica de um óxido é essa, né? Ele termina sempre com oxigênio. Mas assim como eu falei dos ácidos, nem todo mundo que terminou com oxigênio você vai ter como um óxido, né? Então, olha só, esses três aí que eu coloquei para vocês, nós vamos ter aí o quê? Como nomenclatura desses carinhas. Nomenclatura mais básica, né? Em outro vídeo eu falo mais específico de óxidos e a classificação deles. Aqui eu tenho o óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Ou também eu posso chamar esse cara aqui, ó, de monóxido de cálcio. Monóxido de cálcio, tá? Aqui, ó, nós temos o dióxido de cálcio, de carbono. Dióxido de carbono, que é o gás carbônico. E aqui só uma observaçãozinha aqui para o peróxido de hidrogênio. E aí, pessoal, eu vou deixar para falar de dióxido mais aprofundadamente em um outro vídeo. Primeiro porque esse aqui já está com 1 hora de vídeo, né? E segundo porque senão fica informação demais no vídeo só. Então, dióxido, eu quero que você só lembre desse detalhe. Sempre vai ter um oxigêniozinho ali pelo final e o nome dele segue isso. Óxido de carbono, dióxido ou monóxido de cálcio, dióxido de carbono, peróxido de hidrogênio, sempre vai ser óxido de alguma coisa, dióxido a depender da quantidade de oxigênio, tá? Então, pessoal, em outro vídeo eu falo melhor sobre a questão dos óxidos para vocês. Valeu!